Meu nome é José Ivo Pedrosa, eu sou médico de formação, tenho um doutorado na área de saúde coletiva. É importante dizer que eu tive o mestrado em saúde comunitária na UFBA, né, junto com o pessoal que hoje compõe o ISC. Fiz o doutorado com o pessoal da Unicamp e fui o primeiro coordenador do NESP lá no Piauí e hoje, depois de quase 20 anos, retorno de novo para ser não mais o coordenador, porque lá se chama de gerente. Eu sou o gerente do Núcleo de Estudos de Saúde Pública da Universidade Federal do Piauí. Pelo menos no Piauí, quando surgiu o NESP no contexto, eu acho que em outras universidades no Brasil, tem toda a história, que foi no momento de realmente mudança do SUDES para a implantação do SUS, surgiu com recursos derivados do INAMPS, que tínhamos o Ézio Cordeiro na presidência ainda, foi nesse momento de transição. E quando surgiu lá no Piauí, eu inclusive recém-vindo do mestrado, empolgado com essa história tinha tido a 8ª conferência, já tinha tido, nesse contexto. E o objetivo principal, digamos assim, institucional, era formar recursos estratégicos para esse sistema que estava começando, né? Recursos humanos que fossem estratégicos. E naquele momento, o que parecia estratégico era a formação de recursos humanos e o planejamento em saúde. Então, 2 cursos foram assim fundamentais para ajudar, digamos assim, nesse momento de, vou chamar de institucionalização, mas na verdade é até de implantação mesmo dos NESPs, que eram os CADRUs, né, e o uso de planejamento, né. Mas lá no Piauí, a partir daí, além desses cursos, começaram a surgir outras demandas ou outras coisas que a gente deveria fazer, que começaram a aparecer as conferências municipais de saúde, e aí o NESP se colocava como sendo o espaço onde os municípios buscavam assessoria para entender qual é o papel de uma Secretaria Municipal de Saúde, como é que se organiza uma Secretaria de Saúde, logo em seguida, como organizar a conferência. E, no cenário do Nordeste aparece o Projeto Nordeste, e aí começa também capacitação de conselheiros. Por exemplo, eu acho que o NESP tem que envolver na graduação, é uma necessidade que eu sinto lá no Piauí, ser um lugar onde a gente possa experimentar essa história da formação integrada, sabe? Avançar nessa coisa da interdisciplinaridade. Eu acho que o NESP tem esse papel fundamental na graduação e talvez seja o lugar que consiga superar as estruturas disciplinares, que a gente fala, mas no cotidiano a gente dá aula por disciplina, obedece a código de disciplina, e o NESP talvez seja esse lugar, né? Uma outra questão que eu acho é essa formação para o SUS agora mais qualificada, quase como se fosse assim um aprimoramento da própria inteligência em saúde pública ou saúde coletiva para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde nos estados. Eu vejo, por exemplo, no meu estado, há uma dificuldade muito grande de formuladores, de questionadores, de pessoas que consigam tematizar as questões de saúde. Então eu acho que o NESP também teria esse papel de fortalecer essa inteligência em saúde, pessoas que pudessem, né, estar pensando de uma maneira mais profunda e mais qualificada a direcionalidade do próprio Sistema Único de Saúde, questões amplas como seguridade, reformas, regulações. Eu acho que isso é fundamental. E uma outra coisa, continuar na pesquisa, mas de uma maneira mais inovada, já que eu acho o NESP sempre um espaço de inovação. Talvez eu acho que a pesquisa que a gente possa fazer possa diferenciar-se um pouco da produção de conhecimentos que é feita nos cursos meramente acadêmicos, porque são conhecimentos mais, digamos, tácitos, né? Que eles refletem imediatamente na organização de um sistema, de um serviço, de uma tecnologia, na avaliação de um determinado tipo de organização. Então a gente poderia trabalhar mais, né,
com esse tipo de pesquisa, pesquisação articulada com movimentos, inovar essa questão de sujeitos, autores de pesquisa. Bom, isso são, como eu falei, são delírios, mas que podem transformar em realidade. O tempo é que vai. E nós, né? O nosso movimento, a nossa mobilização. E é isso. Olha, eu já disse que o Nesp UNB é o meu sonho de consumo. Assim, por essas coisas, por promover iniciativas dessa natureza, né? Veja bem, nós vamos nos encontrar depois de 22 anos. A primeira sensação vai ser de estranhamento total, porque nunca nos encontramos, né? É claro, nos encontramos como pessoas, como militantes, porque o Nesp tem essa característica, né? Que é uma coisa que se precisa inclusive discutir. Como os Nesp são formados nas universidades? Quem compõe o Nesp? Né? Lá no Piauí, outro dia a gente teve uma discussão. Bom, as pessoas que estão aqui são representantes institucionais, são voluntários, são desregrados, são desgarrados de outro lugar, são exilados. Quem somos nós? Né? Essa é uma pergunta que a gente precisa ter. Então nós vamos nos encontrar, a primeira sensação vai ser de estranhamento. Né? Ah, é você? O que a gente faz e tal? Mas eu acho que, como o Nesp tem essa base histórica comum, que eu acho que todos que foram criados de uma certa forma começaram por aí, assessorando municípios, formando pessoal para o SUS, a gente vai ter muita coisa para construir, para criar essa identidade. E é uma identidade boa porque vai ser madura, não vai ser uma identidade de criança, vai ser uma identidade de pessoas de 22 anos, né, que já sabem mais ou menos o caminho que querem seguir. E para isso eu acho que vai ter muita possibilidade de a gente agregar essas energias e construir alguns eixos, algum caminho, né, que seja em comum. Claro que cada Nesp vai cuidar das suas coisas que historicamente sempre cuidaram nos estados, porque são espaços importantes em todos os lugares onde existem. Né? Mas eu acho essa iniciativa muito legal.